Oi. Bem, pessoal, na aula passada a gente tinha já feito algumas questões. A gente mostrou aquela sequência, né, de perguntas que a gente vai fazer na hora da análise das questões, né? Então a gente parou ali na primeira e na segunda perguntas, né? Quando a gente viu. E lembrem aí, por favor, quando a gente falou sobre a parte de, de se tinha no circuito algum elemento em série e algum elemento em paralelo. A gente simplificava aquelas questões. E a gente simplificava aquelas questões. Deixa eu botar aqui meu microfone, que eu acho que vai ficar melhor. Oi, testando. Pronto. E aí a gente simplificava aquelas questões, simplificava os circuitos, né? Que tinham elementos em série, elementos em paralelo. A gente acabava simplificando aqueles circuitos de forma que depois voltávamos aos circuitos originais e conseguíamos aí encontrar tensões e correntes e posteriormente potências solicitadas, né? Então foi mais ou menos esse caminho que a gente fez. Agora eu vou mostrar alguns circuitos que simplesmente não dá para, não vão ter elementos em série e nem elementos em paralelo, então não vai dar para a gente simplificar o circuito. Mas, mesmo assim, o livro, né, o autor dessa questão acaba dando uma colherzinha de chá, né, acaba dando uma chance para a gente, informando um dado importante, informando lá dando uma informação interessante, de forma que a gente consiga prosseguir na nossa questão, certo? Mesmo sem ter série paralela. A gente vai para aquelas duas perguntas seguintes, que são, há algum nó no circuito? Eu só não conheço uma corrente, e aí se houver esse nó, eu só não conheço uma corrente, eu consigo encontrar aquela corrente desconhecida. Se eu sei que está entrando 5 em um ramo do nó e está entrando mais 5 no outro, o terceiro ramo, se forem só 3, vai estar saindo 10. Então, é só fazer essa relação da quantidade de corrente que está entrando, vai ser a mesma quantidade de corrente que vai sair. Então, se eu só não conheço uma das correntes, você faz essa relação de quem está entrando e quem está saindo, entre as outras correntes conhecidas, e acaba descobrindo qual é essa única corrente. E o mesmo com as tensões, né? Eu vou olhar as malhas, vou olhar os caminhos fechados que eu tenho no meu circuito, e aí, quando eu identificar um caminho fechado que eu só não conheça uma tensão, eu sei que o somatório das tensões tem que ser igual a zero, então, quando eu encontrar aquele caminho fechado, que eu só não conheço uma tensão, eu vou descobrir qual tensão é essa. Então, vamos fazer umas questõezinhas desse tipo. Só relembrando, né, as leis de Kirchhoff, a primeira lei dele, que é conhecida como lei dos nós, vou tirar aqui para não atrapalhar vocês. A primeira lei de Kirchhoff, que é conhecida como lei dos nós, é aquela lei que relaciona as correntes que chegam e que saem de um nó. Então, aqui eu tenho 4 ramos, um nó com 4 ramos, certo? 4 ligações nele. E aí tem as correntes 1, 2, 3 e 4. E a relação aqui, as que entram são iguais às que saem, né? Opa. As que entram são iguais às que saem. Então, aqui vai ser quem? I2 está entrando, I3 está entrando, vai ser igual a I1 e mais I4 estão saindo. A gente vai ver se eu conhecer I1, I2 e I3, I4 já é conhecido facilmente. E com as tensões, a malha é qualquer caminho fechado, pessoal. Então, se eu tenho um circuito aqui com esse caminho fechado, né, esses ramos interligados entre si, de forma que formem um caminho fechado, eu tenho uma malha, certo? Então, aqui foi desenhada aqui uma malha
dentre outras que existem, né, está pontilhado aqui o restante do circuito, aqui algumas partes estão omitidas, não estão desenhadas, outros estão aqui, como essa resistência de R5, mas aqui eu poderia citar essa como uma malha, né, de 4 elementos, da fonte de tensão V4, da resistência R1, da R2 e da R3. Mas aqui também eu posso ter essa outra malha, esse outro caminho aqui, de só duas resistências, R3 e R5. E eu também posso considerar essa malha externa, essa grandona aqui, ó, com a fonte V4, a resistência R1, a R2 e vindo aqui por baixo a R5. A essa fonte R5. Essa fonte R5. E aí forma essa com 4 aqui, desconsiderando esse elemento agora, o R3, certo? Que está interno a essa malha. Então, qualquer caminho fechado, qualquer conjunto de ramos que formem aí um desenho fechado, a gente considera como uma malha. E nessa malha, o somatório das tensões vai ser igual a zero. Eu vou ter elementos que vão estar tendo elevações de tensão e elementos que vão estar tendo quedas de tensão. A soma dessas elevações com as quedas vai dar igual a zero. Então, se eu não conheço, aqui eu tenho V1, V1, V2, V3 e V4, certo? A soma delas vai dar igual a zero. Eu já sei disso. Se eu conhecer 3, eu conheço a quarta. Então, a partir desse conhecimento, a gente vai fazer essa questãozinha, que está aqui numa edição antiga do livro, a 8ª edição, certo? Então, essa questão 21, só para a gente ilustrar essa questão, certo? A gente fez na última aula uma questão do livro, eu acho que foi essa daqui, com a resistência, com a fonte de 50, a resistência de 4, e duas resistências aqui que estavam em paralelo, 20 e 80. E a gente fazia esse paralelo, depois fazia o equivalente desse paralelo com série, com esse de 4, e depois descobria, e depois ia descobrir as tensões, a tensão V0, as correntes IA e IB, e aí prosseguia na questão, né? Só que aqui nesse circuito que a gente vai fazer agora, essa 21 aqui, a gente observar bem, não tem, deixa eu deixar esse zoom, não tem algum elemento em série? Primeiro vamos seguir aquelas perguntas, né? Tem algum elemento em série nesse circuito, pessoal? Olha aí que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 resistências e uma fonte. Tem algum elemento em série? O que um elemento tem que ter para ser considerado em série com o outro? Qual é a característica comum entre dois elementos em série? A corrente elétrica. Isso, eles têm que ter a mesma corrente. Então, eu vou ter que ter um caminho ali único entre esses dois elementos. A corrente não tem como se dividir. Ela vai chegar aqui, passar em um, seguir e passar no outro. Ela não vai ter uma ramificação diferente, não vai ter um nó para ir para outro caminho. Então, aqui, realmente, essa corrente que passa no de 25, vem, desce aqui, se divide. Então, a que passa em 10, se divide aqui nesse nó. A em 70, vai um para cada lado, vai uma partezinha para cada lado. A que passa em 5, a que passa na fonte. Então, não tem elementos em série. E elementos em paralelo? A gente tem alguma resistência em paralelo com outra aqui, pessoal? Qual a característica comum de duas resistências, de duas resistências ou de dois elementos em paralelo? O que tem em comum entre dois elementos em paralelo, pessoal? ADDP. Isso, a tensão, né? A diferença de potencial. Então, quando eu tenho dois elementos em paralelo, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui duas resistências, os dois terminais superiores vão estar conectados entre si e os inferiores também devem estar conectados entre si, de forma que eu tenha a mesma diferença de potencial, mais menos ali daquela resistência, seja o mesmo da resistência vizinha, né?
Então, aqui, por exemplo, você pode dizer, mas professor, o 25 está em paralelo com o 10? Olha os terminais aqui do lado direito deles, né? O lado direito aqui está conectado com o lado direito do 10, realmente. Mas o lado esquerdo do 25 vai lá para o de 5 ou para o da fonte, e o lado esquerdo do 10 está no outro lado, aqui não tem nada a ver. Não estão conectados entre si, diretamente, esses dois outros terminais. Então, não estão em paralelo. 70 com 8 está em paralelo? Só tem um dos lados conectados, o lado de baixo está conectado realmente diretamente. O lado de cima tem uma resistência no meio, de 10 ohms, então não estão em paralelo, certo? E se você olhar, nenhuma outra vai estar em paralelo. Então não tem elementos em série, nem elementos em paralelo. Então a próxima pergunta é, vamos agora dar o enunciado, né? A corrente I0 do circuito dessa figura aqui é de 4 amperes. Então essa corrente aqui, ó, vale 4 amperes. Ele quer que eu encontre a corrente I1 em 70 ohms e depois encontre as potências dos resistores. Aí eu posso encontrar aquelas fórmulas, né? V vezes I, R vezes I ao quadrado, ou V ao quadrado sobre R. Qualquer uma dessas três vai me dar potência no resistor. E a última ele pede, verifique se a potência total dissipada no circuito, aqui nos resistores, é igual à potência fornecida pela fonte. E aí na fonte, né, não vou ter resistência, vou ter só V vezes I, você encontra a potência. Já tem um V aqui, sabendo qual é a corrente que passa por aqui, eu sei qual é o I, multiplico os dois, e em todo o circuito, pela lei da conservação, o total de potência, né, total de potência gerado no circuito pela fonte, tem que ser consumido nesse circuito. Então, se der diferente, você errou em algum lugar, certo? Então, o total de potência gerado vai ser consumido. Não tem como sobrar potência ou como faltar potência no circuito. Então, vamos partir. Ó. Qual foi a colherzinha de chá que eu disse? Não tem como eu encontrar resistência. Não tem como eu simplificar o circuito em forma de corrente, em forma de resistências em série ou resistências em paralelo. Então, a questãozinha aqui, ela deu uma colherzinha de chá. Ela deu uma chance para a gente resolver sem apelar, né, para a nossa última opção, que seria montar um sistema de equações. Então, minha última opção aí seria montar um sistema de equações. A princípio, como foi dado esse dado, né, da questão de 4 amperes, a corrente zero, então não vou precisar me preocupar com isso, com o sistema de equações lineares ainda, né? Então, olhando aqui, vou lá para o circuito, vou desenhar aqui no meu quadro o circuito dessa questão. Lembrando, né, aqui a gente está. Eu peguei uma edição antiga justamente por ter exercícios um pouco diferentes da edição nova, que é a que eu estou cobrando, que eu vou cobrar os exercícios quando eu passar. Certo? A gente já tem uma lista de exercícios, são 5 questões que eu vou passar para vocês, para me entregarem até a sexta, certo? 5 questõezinhas do livro da edição nova. Vou colocar lá no sistema assim que terminar a aula. Mas são baseados nessa aula anterior que a gente teve, e você faz série paralelo, e essas que, a partir do conhecimento das correntes ou das tensões, das correntes em um nó, das tensões em uma malha, eu consigo desenvolver. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma fonte de tensão de 180 volts, a gente tem uma resistência de 25 ohms, outra resistência de 8, uma de 5 aqui e uma de 10. E uma de 70. Pronto. E como dado na questão, essa corrente aqui é de 4 ohms, certo? Eu vou sair daqui e vou lá para o quadro agora, para vocês acompanharem por lá.
Bem, vendo aqui pelo quadro, né, eu desenhei lá nosso circuito, certo? Na 2.21. E o que eu vou ter? Foi informado na questão que a corrente que passa nesse ramo superior aqui, é de 4 amperes, ou seja, a corrente que passa no resistor de 25 ohms é de 4 amperes. Pronto. E aí, de cara, né, eu já sei, se eu conheço no resistor a resistência e a corrente, eu tenho como encontrar a tensão nesse resistor, né, a queda de tensão nele. Então aí, pessoal, agora quando eu encontro a tensão num elemento, além do valor, eu tenho que saber qual a polaridade, né? Qual a polaridade da tensão nesse resistor de 25 ohms? É mais aqui na esquerda, menos na direita, ou é mais na direita e menos na esquerda? Ou seja, é mais, menos, é mais, menos, ou menos, mais? A partir de onde eu tiro essa conclusão, dessa polaridade da tensão? Menos mais. É esse aqui, menos, mais, a polaridade? Por quê? Essa Por divisão. causa do sentido da corrente. A gente vai tomar a decisão por causa do sentido da corrente, realmente. Mas na resistência, o que a gente vai considerar aqui? Sempre a corrente passa na resistência o sentido da queda de tensão. Sempre vai ser uma queda, certo? Então, aqui no caso, para ser uma queda, ela tem que a corrente, nesse caso, está da esquerda para a direita, ela entra numa tensão maior em um lado do resistor, né? Antes de entrar no resistor, está numa tensão maior, e depois de sair do resistor, está numa tensão menor. Então, é sempre uma queda. Então, nesse sentido, vai ser mais, menos, né? Eu estou da esquerda para a direita, a corrente passando, então na esquerda é mais, na direita é menos, certo? Então, como consequência da corrente está da esquerda para a direita aqui no meu resistor de 25 ohms, a polaridade da tensão nele vai ser mais na esquerda, menos na direita. Mais onde a corrente entra, menos onde a corrente sai, no formato de uma queda de tensão, ok? Guardem isso. Então, aqui a polaridade eu já sei, é mais menos, está passando 4 amperes, dos 25 ohms, então eu tenho mais menos. Agora eu quero saber o valor, né? Se eu tenho aqui a minha tensão é resistência vezes a corrente, e eu conheço a resistência, né, que é 25 ohms, e a corrente eu conheço também, que é 4 amperes, então minha tensão é de 100 volts, certo? Então aqui eu vou ter 100 volts. 100 volts aqui é o valor da minha tensão, com a polaridade mais menos aí, mais na esquerda, menos na direita, certo? Então, beleza. O que era para encontrar com o dado inicial foi encontrado. Ele deu 4, eu tinha 25 ohms, multipliquei 4 vezes 25, deu 100 volts. A polaridade encontrei, porque também foi informado o sentido da corrente. Agora vamos para as nossas 5 perguntas lá, né? Primeira, tem algum elemento em série? A gente viu que não. Segunda, tem algum elemento em paralelo? A gente viu que não. Terceira, tem algum nó que eu só não conheça uma corrente? Eu vou procurar aqui, ó, tenho 4 nós, né? Nesse nó de baixo aqui eu não conheço ninguém, nenhuma corrente. Nesse nó aqui, na verdade eu só conheço uma corrente, né, no circuito todo, que são os 4 amperes. Então, os 4 amperes estão saindo desse nó para cima aqui, passando pelos 25 e entrando nesse nó aqui de baixo. Então, todos os nós aí vão ter 4 ramos. Se eu conheço só uma corrente, então, perdão, todos os nós vão ter 3 ramificações, 3 ramos, né? Você só conhece uma corrente, sempre vai ter 2, pelo menos, que eu não conheço. Ou até como no caso desses 2 aqui, que eu não conheço nenhuma, né? Então, a terceira pergunta também é não. Tem algum nó que eu só desconheça uma corrente? Não. E para as tensões, vamos lá. Para as tensões é perguntado se tem alguma malha
que eu só não conheça uma tensão, né? Eu faço uma pergunta para vocês. Nesse circuito, eu tenho quantas malhas, pessoal? Quantas malhas você acha que eu tenho nesse circuito? Contem aí e me digam a opinião de vocês. Quantas malhas eu tenho nesse circuito? Agora, quem dá um chute, logicamente um chute baseado aí em uma observação, né? Em uma análise. Quantas malhas, quantos caminhos fechados eu tenho formado por diferentes ramos, né? Quantos caminhos fechados eu tenho? Vamos lá, se ninguém for responder por isso por sua vontade, vou perguntar aqui para alguém. Alisson, Joca, quantos, Alisson, aí você acha que a gente tem? Quantas malhas? E aí, Alisson, ou liga o microfone ou use o chat. E parece que Alisson continuou o cochilinho dele. Alisson não está. Márcia, o que você acha? Não, a Alisson tá aí, tá certo. Não sabe, tranquilo. Mas aqui, ó, só para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, né? Como é que a gente vai ter aqui, ó? Uma malha, pessoal, voltando aqui, uma malha é um caminho fechado, são um conjunto de trechos aqui, né? Entre um conjunto de elementos entre três, né? Seria uma principal suspeita. Você já acharia que teria três aqui. Esse caminhozinho aqui, um. Esse caminhozinho aqui, dois. E esse daqui de cima, três. Muita gente acha que só tem três aqui. Certo? Seria uma suspeita inicial. Mas aí, o que a gente pode ver? Além desses três, que seriam, vão ser malhas importantes, essas três aqui internas, né? Para, na hora da gente montar o nosso circuito, nosso sistema de equações, quando for necessário montá-lo. Mas a gente tem malhas formadas, né? Por conjuntos dessas três internas, certo? Olha aqui, por exemplo, eu tenho um caminho fechado externo aqui. Olha aqui, essa malha formada, por exemplo, eu tenho essas três, essa primeira aqui da esquerda inferior, formada por essa fonte de 180, por esse resistor de 5, por esse resistor de 70. É uma. Outra, esses três resistores, 70, 10 e 8, formam outro caminho fechado. A terceira, os resistores de 25, 10 e 5, formam um terceiro caminho fechado. Agora, olha essa externa aqui, essa grandona, com três elementos, ó, o resistor de 180, a fonte de 180, o resistor de 25 e o resistor de 8. É uma malha também, isso daqui, é uma malha externa, né? Então já são quatro, certo? E agora, essas formadas por duas malhas internas aqui, dessas três malhas internas aqui, que vocês já acharam que só tinha as três, fazendo duplas delas, eu consigo formar malhas também. Então, essas duas aqui, ó, eu tenho essa malha de quatro elementos, da fonte, do resistor de 5, do resistor de 10 e do resistor de 8. E aí eu volto aqui para a fonte. Então, eu tenho esse caminho fechado. Eu tenho um caminho fechado aqui, ó, com 25, 10, 70, a fonte de 180 e volto para o 25 aqui, ó. Eu tenho esse caminho fechado também. É uma outra malha. E tem outro caminho fechado com 25, 8, 70 e 5. Então, são 7 malhas que a gente tem. As 3 malhas internas, né? Que a gente depois vai chamar de malhas principais. Essas 3 malhas internas. A gente tem a malha externa, uma quarta malha, e 3 conjuntos de malha formados por duplas de malhas externas, né? Então, são 7 malhas que a gente tem aqui. A gente pode... O somatório das tensões dos elementos dessas 7 malhas
Se você pegar individualmente cada uma dessas malhas, o somatório das tensões vai dar 0 em todas, certo? E agora eu vou para a quarta pergunta. Naquela quarta pergunta que a gente fez lá, tem alguma dessas malhas que eu só não conheça uma tensão, dessas 7 que eu mostrei para vocês que tem aqui, tem algumas delas que eu só não conheço uma tensão, vamos ver, né? Quais são as tensões que eu conheço? Eu conheço a tensão da fonte, né, logicamente, que é a tensão de 180 volts, e conheço a tensão dessa resistência aqui, que foi a colherzinha de chá, a chance, né, que ele deu que era 4 amperes, eu multipliquei 4 por 220, eu descobri a polaridade e o valor dessa tensão, que é de 100 volts. Então, conheço 180 e 100. Eu vou procurar uma malha que, no caso aqui, eu só não conheça uma tensão, ou seja, uma malha que tenha 3 elementos, e eu só não conheça a tensão desse terceiro elemento. Vamos procurar ver se essa malha é essa daqui, ó. Essa pequenininha, eu conheço 180, mas a tensão de 5 e a tensão de 70 ohms eu não conheço, então não me ajuda. Essa malha aqui, eu não conheço a ninguém, nem a tensão em 70, nem de 100, nem de 8 ohms. Essa de cima, eu só conheço 100 volts aqui. A de 5 e a de 10 eu não conheço. Agora, olhem só, a malha externa. Quais são os elementos que pertencem à malha externa? A fonte de 180, o resistor de 25 e o resistor de 8. Eu conheço a tensão da fonte 180, que é 180 mesmo. O resistor de 25, opa, eu conheço também, 100 volts. E o resistor de 8 eu conheço? Não. Então, dos 3 elementos, eu conheço 2. O terceiro vai ser a relação desses dois aqui. Entendido, pessoal? Então, vamos fazer aqui a soma das tensões na malha externa. Das outras 7 malhas, eu não ia conhecer. Vocês podem testar aí. Essa malha aqui, dessas duas de baixo, né? Eu só conheço 180. Dessa daqui, ó, formada entre a de cima e a da fonte aqui, eu não conheço nem a de 10, nem a de 70. Conheço a de 25 e a de 180, mas não conheço a de 10 e a de 70. E essa outra aqui eu só conheço a de 25 ohms, né, que é 100. Então, só na malha externa, realmente, que eu tenho o conhecimento de 2 das 3. Só a de 8 que eu não tenho. Então, eu vou até colocar aqui embaixo, para a gente não misturar. Vou colocar só a malha externa, certo? Depois eu apago, só para ficar mais fácil. Então, aqui só a malha externa. Cento e oitenta, 100 volts, que é o de 25 ohms, e aqui 8 ohms. Então, só a malha externa aqui, para não bagunçar o desenho ali em cima. E agora eu vou fazer somatório dessas tensões. Mas para fazer o somatório das tensões, eu tenho que ter uma ideia de qual a polaridade, né, dessa tensão em 8 ohms. Então, como eu não conheço, eu vou dar um chute inicial. Pode ser mais, menos, ou você... Não, professor, eu não quero dizer que é mais, menos, não. Eu quero dar um chute inicial, menos, mais. A questão é minha, eu faço o jeito que eu quero. Tranquilo, pode também, você que sabe. Você dá um chute inicial. Eu não sei. Vou dar um nome aqui de uma incógnita, né? V de 8 ohms, e vou descobrir quem é V de 8 ohms. Mas eu quis colocar mais, menos. Você quer colocar menos, mais. Pode botar. Quem acertar vai encontrar uma tensão positiva, mas se por acaso você encontrar um V de 8 ohms, por exemplo, menos 5 volts, você já sabe que por que deu menos 5? Porque na hora do seu chute inicial você colocou a polaridade inversa. Então, trocando a polaridade, vai ficar V de 5 volts. Não tem problema não, certo? Vamos fazer aí. Considerei essa polaridade, vou fazer o somatório dessas tensões. E aí, para fazer o somatório das tensões numa malha, eu tenho que considerar um sentido, certo? Para identificar quem é que está elevando a tensão nesse sentido e quem é que está com queda de tensão, certo? Eu, como é uma malha, um caminho fechado aqui, um quadradinho, algo parecido, eu considero um sentido horário, certo? Você escolhe sentido horário ou sentido anti-horário. Então, todos os elementos, a consideração que está passando de mais para menos ou de menos para mais, vai ter que seguir esse sentido determinado por você, certo? Se é o horário ou anti-horário. Coloquei aqui o sentido horário.
E aqui eu vou analisar, ó. Vou começar pela fonte aqui. Podia começar qualquer um dos elementos. As polaridades estão definidas em todos os elementos? Estão. Então, vamos definir aqui quem está elevando e quem está tendo queda de tensão. Nesse sentido, a fonte de 180 volts está tendo uma elevação ou uma queda. Aí você olha, nesse sentido, eu estou entrando aqui, primeiro, numa tensão menos e saindo numa tensão mais. Eu estou entrando aqui por baixo, né, no sentido, numa tensão menos e saindo numa tensão mais. Uma tensão, inclusive, 180 volts maior do que a tensão negativa aqui. Então, na verdade, está havendo uma elevação de tensão, uma elevação de 180 volts, certo? No resistor aqui, de 25 ohms, essa daqui é a tensão dele, 100 volts, e tem a polaridade mais menos. Então, está entrando numa tensão mais e está saindo numa tensão menos. Então, está tendo uma queda de tensão de 100 volts. E aqui, no resistor de 8 ohms, no sentido horário, eu estou entrando na tensão mais, saindo na tensão menos. Então, está tendo uma queda de tensão de V de 8 ohms, que eu vou descobrir. Isso, e agora não tem mais ninguém, né? Isso tudo igual a zero, certo? Então, vamos agora fazer a equação. Aqui eu tenho, vou fazer aqui no cantinho. Elevação de tensão, aí você tem que determinar se a elevação de tensão é positiva ou negativa, e o contrário para a queda de tensão. Por algum motivo, que eu acho meio sem muita lógica, o livro considera elevações de tensão, quando vocês fizeram os exemplos do livro, ele vai considerar elevações de tensão como sendo negativas, e quedas de tensão como sendo positivas, na hora de igualar a zero, né? Tanto faz. Mas, pela lógica, eu prefiro colocar elevação de tensão sendo positiva e queda de tensão sendo negativa. Para mim é mais lógico isso. Então, vamos lá. 180 volts, a elevação de tensão aqui é positiva, então eu vou ter no meu somatório das tensões nessa malha externa uma elevação positiva de 180. Queda aqui de 100 volts, né? Eu entro no mais, saio no menos. É uma queda, é negativo de 100 volts. Queda também no resistor de 8, entra no mais, sai no menos. A minha incógnita, V de 8 ohms, igual a zero, já que eu só tenho esses três elementos. Então, esse somatório deu igual a zero. Como eu só não conheço um, eu vou isolar, colocar ele do outro lado da equação. Fica com V de 8 ohms igual a 180 menos 100, que dá 80 volts. Então, a tensão no resistor de 8 ohms é de 80 volts. Então, aqui eu já tenho essa informação. E como deu positivo, eu acertei a polaridade. Realmente, é mais menos 80 volts. Certo? Entendido aqui, pessoal? Alguma dúvida nessa nossa primeira análise? Tranquilo, né? Beleza, então continuando. Eu tenho aí essa polaridade, e agora, ó, eu tenho a tensão, o V, e o R, a resistência do resistor. Tem como encontrar o I, né? Aquela equaçãozinha aqui, V igual a RI, né? Que é tão fácil que quem vê ri. O I, isolando o I, fica V sobre R, certo? E aqui vai ficar quem? V é 80, R é 8, eu vou ter uma corrente de 10 amperes. Aí aqui nesse resistor, a corrente de 10 amperes vai estar em qual sentido, pessoal? Ele vai estar descendo no resistor aqui ou vai estar subindo no resistor? Qual a opinião de vocês? E por quê? Vamos lá responder. A corrente vai estar descendo no resistor ou vai estar subindo no resistor? Qual a opinião de vocês? Descendo. Por que está descendo, Gabriela, na sua opinião? O sentido da corrente vai estar descendo. Agora, por que ela vai estar descendo e não subindo? Porque ela vai seguir a queda de tensão, ou seja, ela vai do mais para o menos, exatamente. Então, a corrente aqui de 10 amperes está descendo, porque na resistência, em resistências, sempre que eu conheço já a polaridade, mais menos da corrente, da tensão,
como consequência dessa queda de tensão aqui, a corrente vai seguir de mais para o menos, certo? Uma corrente de 10 amperes de mais para o menos, ok? Então, agora, beleza, não tem mais o que encontrar, o que tinha aí para resolver foi resolvido. Agora, vamos lá para as nossas perguntas de novo, né? Vou voltar de novo para a minha primeira pergunta. A primeira e a segunda pergunta, se tem resistor em série ou em paralelo, nunca vai ser verdadeira, porque eu não estou mudando o meu circuito, né? Ele é o mesmo circuito do começo. Então, não vai ter resistência em série, não tem em paralelo. Agora eu pergunto, tem algum desses nós aqui, tem 4 nós, tem algum desses nós agora que eu só não conheça uma corrente? Olhem aí, esses 4 nós, tem algum deles que eu só não conheça uma corrente? E se tiver, eu vou saber as outras duas, e aí eu tenho como encontrar a terceira corrente. Tem algum nó aí, na opinião de vocês, que eu só não conheça uma corrente? Se eu olhar aqui para esse nozinho aqui, né? Esse nozinho aqui, eu só sei que se o 4 amperes está passando no resistor de 25 ohms, ele só pode estar saindo daqui, né? Essa corrente só pode estar, esses 4 amperes estão saindo desse nó. Então aqui tem 4, né? Mas aí eu não conheço nem a corrente do resistor de 5, nem a corrente da fonte, então não me ajuda. Esse nó aqui de baixo, opa, tem 10 amperes, né? Que está passando no resistor de 8. Então ele vai passar, só pode vir por aqui. Então ele vai entrar aqui 10 amperes. Mas eu também não conheço nenhuma outra resistência, nenhuma outra corrente, nem a da fonte que vai sair aqui, vai entrar na fonte de 180, nem a que vai passar no resistor de 70. Esse nó aqui de cima, esse aqui eu não conheço a ninguém. Não sei a corrente que passa em 10, a que passa em 5, nem a que passa em 70 ohms. Agora vamos olhar para esse nó aqui, ó. Esse nó da direita aí. Esse nozinho da direita, de cara aqui eu já sei a corrente que passa no resistor de 8, né, que está saindo dele. Então estão saindo 10 amperes desse nó e entrando em 8. E olhando aqui para cima, ó, 4 amperes está passando no resistor de 25, ele passou por aqui, ele não vai sumir, né? Ele vai descer aqui e vai entrar nesse nó. Então, nesse nó, eu tenho entrando 4 amperes e saindo 10 amperes. Nesse lado aqui, então, só tem uma opção. Qual é? Está entrando ou saindo corrente? Qual o valor aqui da corrente está saindo? Está entrando ou saindo desse nó aqui, na opinião de vocês? Está entrando 4, saindo 10. Tem que entrar a mesma quantidade que vai sair. Certo? Tem que ser igual. O que entra e o que sai. Não tem outra opção. Se está entrando 4, estão saindo 10 amperes, vai entrar ainda aqui, ó. Quanto? Se está entrando 4 e está saindo 10, obrigatoriamente vai entrar 6 amperes. Isso daí. Então, aqui, com certeza, estão entrando 6 amperes. Certo? Não tem outra opção. Vai ter que entrar 6 aí. Então, beleza. Mais uma corrente conhecida. Certo? Mais uma correntezinha conhecida. Estão entrando 6 amperes nesse nó. E aí vai entrar 6 pela esquerda aqui, né? Da esquerda para a direita aqui, entrando 6 nesse nó, entrando 4 por cima, está entrando 10 no total e está saindo 10. Show de bola. Primeira lei de Kirchhoff lá, o somatório das correntes no nó está dando igual a zero, professor. Está entrando, está saindo. Maravilha. E aqui, ó, se está passando 6, entrando 6 nesse nó, esse 6 está passando pelo resistor de 10 ohms, né? E aí, qual a tensão e a polaridade da tensão nesse resistor? Tem como eu saber, né? Igualzinho a gente fez aqui, com 4 ohms, 4 amperes e 25 ohms. Então, aqui, ó, os 6 que estão entrando aqui nesse nó estão passando pelo resistor da esquerda para a direita. Aonde a corrente entra é uma tensão positiva, aonde ela sai é uma tensão negativa. É uma queda de tensão que esses 6 amperes está causando nesse resistor de 10 ohms. De quantos volts? R vezes I. R é 10, I é 6. 10 vezes 6, 60 volts.
certo? 60 volts é a minha queda de tensão no resistor de 10 ohms. Entendido, pessoal? Aí esse passo que a gente fez, tranquilo. Vamos lá, estamos encontrando, né? Estou encontrando tensões e correntes aí em todas as minhas resistências. Está faltando quem agora, tensão e corrente, eu encontrar? Está faltando encontrar a tensão e a corrente em 70 ohms e em 5 ohms aqui para encontrar em todos. E aí a letra A da questão era qual é a corrente no resistor de 70, né? E a letra B, a potência nos resistores. E a letra C era ver se o somatório da potência nos resistores era igual à potência da fonte. Bom, agora vamos encontrar a nossa próxima saída, né? Então, encontramos aí, agora não tenho mais novidades em relação a correntes em nós, não tenho mais para onde correr, encontrei o que se dava. Se eu continuar olhando para esse nozinho de baixo, não tem como sair. Para esse nó do meio, não tenho o que resolver. Para esse nó aqui também não tenho o que resolver. Vou procurar outra malha, né? Vou agora, como eu encontrei novas tensões, eu tenho como encontrar outras malhas e ver se eu encontro o somatório das tensões nas malhas igual a zero em uma malha que eu só não conheço uma tensão. Conheço agora 80 volts em 8 ohms, 60 volts em 10 ohms. Qual malha vocês vão fazer agora? Vocês vão sugerir que a gente faça? Das 7, né, que a gente viu que tem. Qual malha eu vou usar agora para encontrar uma tensão desconhecida? Ou seja, uma tensão em 70 ou a tensão de 5 ohms. Vou acabar encontrando as duas, né? Mas para encontrar a tensão de 70, qual malha você usaria aí? Tem que ser uma malha, uma das 7, né? Que eu só não tenha, se eu não conheça a tensão no resistor de 70. Então, eu posso até usar uma daquelas malhas internas, aquelas malhas principais, né? Uma das 3 internas aqui. Se eu usar essa daqui, ó, quais elementos fazem parte dessa malha? O resistor de 10, o resistor de 8 e o resistor de 70. O de 10 eu conheço a tensão, o de 8 eu conheço a tensão. Eu só não conheço a tensão do resistor de 70, pessoal. Então, eu vou usar essa malha mesmo. Vou fazer o somatório aqui, vou trazer essa malha aqui para baixo, ó, dar um zoom nela. Só me interessa ela aqui na análise do somatório das tensões. Aqui tem muita informação já. Então, essa malha, ela tem 10 ohms, tem 8 ohms aqui, e tem 70 ohms aqui. Certo? E desses três elementos dessa malha, eu conheço a tensão no resistor de 10, com o seu a tensão com a sua polaridade, a tensão e a polaridade no resistor de 8. Só não conheço a tensão e a polaridade no resistor de 70, que eu vou dar um chute inicial. Vou dizer que é mais menos aqui, V de 70 ohms. Certo? Não conheço, mas dei um chute aí para ver se é isso mesmo. Certo? Você podia botar menos mais também, não tem problema. Certo? Você pode botar a polaridade que você quiser. Como eu disse, se eu errei aqui a polaridade, vai ter um valor negativo. E aí eu vou analisar no sentido horário. Certo? Vamos fazer no sentido horário aqui a análise dessas tensões. Eu sei que o somatório delas vai ter que dar zero. Certo? Então, analisando aqui, o V de 70, nessa polaridade que eu arbitrei, que eu escolhi, né, que eu dei o chute inicial, ela vai ter o V de 70, ela entra numa tensão menor e sai numa tensão maior. Então, elevação de tensão. Elevações, eu vou dar o valor positivo, de 70 ohms. É uma incógnita, né? O resistor de 100, de 10 ohms, está entrando no mais, saindo no menos 60 volts. Então, é uma queda de 60. O resistor de 8 também entra no mais, sai no menos, no sentido horário, é uma queda de 80. Tem esses três elementos mesmo, igual a zero. Isolando aqui o meu V de 70, eu vou ter aqui 60, do outro lado da equação, né, 60 mais 80, que dá 120.
140 volts positivo. Então, acabei acertando aí essa minha polaridade, certo? Então, vou aqui para cima. O resistor de 70 agora, eu conheço a tensão dele. Mais, menos, a polaridade que eu acertei ali, 140 volts. Ok, pessoal? 140 volts. E aí, como eu tenho 140 volts, um resistor de 70, eu tenho como encontrar minha corrente I, que é a tensão sobre a resistência, 140 dividido pelos 70 é igual a 2 amperes. Certo? Então, qual o sentido da corrente no resistor de 70 ohms, pessoal? A corrente está descendo ou a corrente está subindo? No resistor de 70 ohms, qual o sentido desses 2 amperes? Os 2 amperes estão descendo, de cima para baixo, ou estão de baixo para cima, subindo? O que vocês acham? Descendo, né? Por que está descendo? Porque no resistor, a corrente vai sempre do mais para o menos. Então, tem uma correntezinha aqui, ó, descendo de 2 amperes. Ó, 2 amperes. E por fim, certo? Só falta o resistor de 5 ohms agora, para a gente encontrar o que precisava. O resistor de 5 ohms, o que eu vou fazer aí? Eu tenho como encontrar a corrente que passa por ele agora. Porque se eu olhar para esse nó aqui de cima, ó, eu conheço a corrente que está indo para a direita e a que está indo para baixo. A que está indo para a direita é de 6 ohms, né? Então está saindo 6 ohms desse nó e para baixo está vindo 2, né? O resistor de 70 está saindo 2. Então, se está saindo 6 para a direita e saindo 2 para baixo, está saindo 8, né? 6 mais 2 dá 8. Então, tem que entrar 8 também. Então, se vai entrar 8, esses 8 amperes vão passar no resistor de 5 ohms. Então, aqui são 8 amperes. Vai passar no resistor de 5 ohms, obrigatoriamente, da esquerda para a direita. Então, é mais, menos, 8 vezes 5, 40. 40 volts. Certo? Pronto. Encontramos em todo mundo agora polaridades e correntes. Certo? Entendido, pessoal, até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida em algum desses passos que a gente fez? Os exercícios vocês vão ter que fazer várias vezes isso daqui, viu? Se tiver dúvida, podem falar. Então, ó, revejam esse vídeo, na hora de fazer um exercício, certo? Tentem fazer de novo. Eu vou passar do livro as 5 questões. Vocês vão ver que vai ter uma questão que é igual a essa, não é igual, né? Mas é similar a essa, só muda os valores. Então, um ótimo exercício para vocês exercitarem, né? Como o nome já diz. Vocês vão exercitar, porque é exatamente. Vão ter outros depois que vai ter que pensar um pouquinho, porque o circuito é diferente. Mas a lógica é a mesma. Primeiro, definir quem são os nós aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza, vou ter que procurar a corrente nesses nós. Quais malhas eu tenho? Quantas malhas eu tenho? Eu vi que eu tenho 7 aqui. Vou vendo o outro. Quantas malhas eu tenho? Para você já ir fiscalizando, já visualizando essas malhas, identificando se tem alguma delas que eu só não conheço uma tensão. E aí você já, encontra. Certo? E agora vamos para... Agora, a gente não respondeu nenhuma a questão ainda, né? Vamos lá responder a questão. Deixa eu abrir lá o meu livro. Então, aqui no livro, a primeira questão, a corrente I1, que é a corrente do resistor de 70, né? Então, a gente achou que a corrente do resistor de 70 é 2 ohms, certo? 2 ohms, é a corrente do resistor de 70, beleza. Determine a potência em cada resistor. Como é que vai determinar essa potência em cada resistor? A gente vai vir aqui, ó, e os resistores, pessoal, a potência em resistor, eu posso usar qualquer uma das 3 fórmulas que eu mostrei para vocês. Eu posso usar essa fórmula aqui, ó, P igual a V vezes I, certo? Ou posso usar a fórmula, se V aqui é R vezes I, né? Fica R vezes I, que é RI quadrado. Ou, se I é V sobre R, eu posso botar V vezes V sobre R, que é V ao quadrado
sobre R. Qualquer uma dessas três formas que você utilizar, você vai encontrar a potência no resistor. E aí, em todos os resistores, a gente tem as três dados, né? Tensão, corrente e resistência, então você escolhe. Encontra aí as três. E depois, qual a potência na fonte? Eu tenho uma fonte de 180 volts. E a última pergunta, né? Para ver se o somatório das potências dos resistores é igual à potência na fonte. A potência na fonte aqui, como é que eu encontro? Ele me dá uma dica. A fonte tem resistência, né? Então só me sobra essa primeira fórmula aqui. Só me sobra a primeira fórmula, que é a fórmula V vezes I. O V da fonte eu sei, né? Que é 180. E o I? Aí eu pergunto, qual a corrente que está passando aqui, pessoal, na fonte? Quem me ajuda? Qual a corrente que está passando nessa fonte? 180 volts. 12 amperes, exatamente. E aí eu posso encontrar de duas formas. Ou eu olho para esse nó, ou olho para esse de cima. Vai dar o mesmo. Olhando para esse nó aqui de baixo, está entrando 10 pela direita e entrando 2 por cima. Se está entrando 10 e está entrando 2, está entrando 12 amperes. Vai ter que sair desse nó 12 também. Certo? E quando ele vai sair aqui, ele vai passar pela fonte. Ou eu posso olhar pelo nó de cima aqui. Está saindo 4 por cima, né? Passando no resistor de 25. E está saindo também 8, passando no resistor de 5 ohms, 8 amperes. 4 mais 8, que estão saindo, vai sair 12 no total. Então, vai ter que entrar nesse nó 12 também. Certo? Então, na fonte, está passando aí do menos para o mais 12 amperes. Certo? 12 amperes. Então, a potência aqui vai ser os 180 volts da tensão da fonte vezes os 12 amperes da, aqui, ó, potência na fonte é 180 vezes 12. Então, a potência na fonte, 180 vezes 12 vai dar 2.160 watts. Certo? Então, essa daqui é a potência gerada pela fonte. Ela está gerando potência, né? Gerando, só tem uma fonte no meu circuito, ela está gerando potência. As resistências sempre vão consumir. Não existe resistência que gere potência. Toda resistência vai consumir. Agora, quando eu tiver duas ou mais fontes, independente de serem fontes de corrente ou tensão, se eu tiver mais de uma fonte, alguma delas ou algumas delas vão poder gerar e outras vão poder consumir, certo? Então, fonte às vezes gera e às vezes consome, resistência sempre consome. Se eu tenho uma fonte só, o resto é tudo resistência, então, logicamente que, como resistência não gera, essa fonte vai ser responsável por gerar 100% da carga consumida, da potência consumida nas resistências, né? Agora, se eu tiver duas, três, quatro, pode ter uma ou duas que gerem fontes e o resto pode consumir, certo? Vamos ver agora essa questão da potência, certo? Então, finalizar essa questão. Alguma dúvida nessa questão? Tranquilo? Beleza. Se tiver dúvida, não tem momento melhor do que esse. Então, vou apagar aqui, certo? E vamos falar aqui, ó, sobre potência. Só para vocês guardarem na memória e no caderninho de vocês, essa parte aqui é extremamente importante. Potência. Vocês viram lá que potência, né, a gente já discutiu, tem aquelas fórmulas de potência, né? V vezes I, R vezes I ao quadrado, ou V ao quadrado sobre R.
Certo? Pode colocar uma dessas três fórmulas aqui, você vai encontrar o mesmo valor, a mesma potência. Agora é o seguinte, a unidade é 1 watts, né? Vamos lá, unidade em 1 watts, eu vou encontrar eita, a potência. Agora vamos lá. Se eu fizer o seguinte aqui, ó, eu disse para vocês, eu vou dividir em dois aqui esse quadro. De um lado vai estar a minha potência, o meu elemento que vai gerar potência, ou os elementos que vão poder gerar potência, certo? E do outro, o que vai consumir potência, certo? Gerar, produzir, sinônimo. Consumir, dissipar, gastar potência, sinônimo também, certo? Dependendo do livro, dissipar é muito usado também para potência, é a mesma coisa que consumir. E aí o que, é que vai acontecer? Quem vai gerar? Quem vai gerar aqui? Fontes. Sempre. Só tem essa possibilidade. Só fontes vão gerar. Quem vai consumir? Resistências. Resistências. Ou fontes. Certo? Ou tá até IO, né? Certo? Quem gera só pode gerar fonte. E quem consome resistência ou fonte. Se eu tiver uma fonte só no meu circuito, logicamente que ela que vai ser responsável por gerar. Se tiver mais de uma fonte, alguma pode gerar e outra pode consumir. Certo? Mas as resistências sempre vão consumir. Então, beleza. E agora o seguinte, vamos lá ver como é que eu identifico. Eu vou logo para a resistência aqui. Como é que eu sei que a resistência está consumindo? Eu vou saber que a resistência está consumindo porque sempre, por resistência ou fonte, né, a resistência sempre vai estar consumindo, mas eu vou saber que a fonte vai poder estar consumindo também quando ocorrer o seguinte, ó, quando eu vi que eu vou ter uma tensão mais menos nesse meu elemento, que pode ser uma resistência ou uma fonte, e a corrente, então aqui eu tenho uma tensão V, né, e a corrente está onde? Está indo do mais para o menos. Quando a corrente estiver indo do mais para o menos, uma corrente I estiver passando do mais para o menos, eu sei que está havendo consumo. Nos meus resistências, daqui é pressuposto já, que na resistência vai estar do mais para o menos e a corrente na queda de tensão. Na fonte, se isso ocorrer, você diz, olha, tem o mesmo comportamento da resistência, está consumindo potência também. Certo? E a fonte geradora vai ser justamente o contrário. Você vai ter aqui mais menos e a corrente do menos para o mais. Certo? Ele vai estar no sentido da elevação da tensão, a corrente. Então, a fonte geradora vai ser aquela que tem uma tensão mais menos e uma corrente para cima, de menos para mais. E a fonte ou resistência consumidora, mais menos, e a corrente do mais para o menos. Certo? Então, agora, só alguns exemplos. Vamos ver aqui se vocês pegaram aqui a lógica do negócio. Vamos lá. Eu vou colocar uma resistência, né? Não tem nem graça. Toda resistência vai consumir, mas enfim. Se eu tenho uma resistência aqui de 5 ohms e está passando aqui 2 amperes. Aí você já sabe a polaridade da tensão. Se a corrente está entrando no resistor da esquerda para a direita, ela entra no mais, sai no menos, vai ser consumidora. Aqui eu vou ter 10 volts, certo?
5 vezes 2, R vezes I. E qual potência eu vou ter aqui? Qualquer uma dessas três fórmulas que você usar vai dar o mesmo. V vezes I, 10 vezes 2, 20 watts. RI quadrado, R é 5, vezes I quadrado, I é 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 5, 20. V ao quadrado sobre R. V é 10, V ao quadrado é 100, né? 100 dividido por 5, 20. Certo? Com resistência não tem muito segredo. A gente sabe que vai consumir 20 consumido. Agora com esse elemento aí que eu vou colocar. Eu vou colocar algumas resistências para algumas fontes, certo? Se eu tiver uma fonte mais, menos. A fonte da questão, né? Que deu. Era de quanto a fonte da questão que a gente fez agora? 180. E tinha 12 amperes, né? Os 12 amperes, estava nesse sentido. Bom, a fonte da questão que a gente fez agora. 180 e 12 amperes. Está gerando ou está consumindo? Aí você vai olhar aqui, ó, gravou isso daqui, opa, professor, mais, menos, a corrente do menos para o mais, está gerando, né, professor? Está gerando. Não precisa nem fazer essa análise. Vendo que só tinha essa fonte, obrigatoriamente ia gerar. Se deu uma corrente descendo do mais para o menos, você errou em algum lugar. Então, essa daqui está gerando. Certo? A questão que a gente fez agora e pouco. Agora, essa daqui, ó, se eu pegar uma fonte de corrente de 5 amperes e de 10 volts. E aí, pessoal? Essa fonte está gerando ou está consumindo? Agora eu troquei, né? A fonte não é mais de tensão, é uma fonte de corrente, mas de toda forma a corrente está descendo, né? De cima para baixo. E a tensão que eu tenho nela, eu tenho que encontrar a tensão, dar um jeito de encontrar a tensão, encontrei a tensão de 10 volts, mais menos. Está gerando ou está consumindo essa fonte? É só olhar aqui, ó. Você não precisa, é só olhar essa relação. Por isso que eu não coloquei aqui dizendo que era resistência, que era fonte, eu deixei só a polaridade da tensão e o sentido da corrente. Então, a polaridade da tensão mais menos, o sentido da corrente de cima para baixo, mais menos, de cima para baixo, essa fonte aqui, pode ter certeza que ela está consumindo. Certo? E aí eu vou fazer mais uma pergunta agora. Ó. Quero ver essa fonte aqui. O que é que ela está fazendo com essa fonte aqui? Ó? Se der em algum momento você encontrar isso daqui, uma fonte de tensão de 50 volts e uma corrente subindo aqui de menos 4 amperes. E aí? Eita, será que só olhando agora para as setinhas eu vou encontrar o resultado? 50 volts, setinha subindo. Aí você olha para cá, opa, tá gerando, professor, isso daí, viu? Aqui no meu caderno, né, você botou lá mais menos, a fonte é mais menos, setinha subindo. Tá gerando potência. O que vocês acham? Tá gerando aqui? O que vai acontecer? Se eu tenho, pessoal, uma corrente negativa, em algum momento, esse sentido aqui escolhido não é o sentido verdadeiro, certo? Na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu tenho, ao invés de ter 4 amperes subindo, na verdade eu tenho menos 4 amperes, né? Eu vou ter, na verdade, 4 amperes assim, ó, descendo, no sentido inverso, certo? Então, isso daqui vai ser verdadeiro quando eu tiver V positivo e I positivo. V sendo positivo e I sendo positivo. Certo? Se tiver negativo, você inverte.
a corrente, se for a corrente negativa, ou inverte a polaridade de mais menos para menos mais, se a tensão for negativa. Deixa todo mundo positivo, todo mundo na polaridade real e no sentido real. Tensões na sua polaridade real, correntes no seu sentido real, certo? Todo mundo positivozinho. Isso aqui vai ser mais que verdadeiro, certo? De menos para o mais, a corrente gera. De mais para o menos, a corrente na tensão consome. Entendido? Ok? Tranquilo? Então, aqui, ó, dá para fazer todas as questões que vocês quiserem lá do nosso livro, certo? Sem maiores dúvidas. Vão ser 5 questões. Vou mostrar aqui para vocês a nossa edição nova. Para encontrar o livro, né, vamos lá no cib.fal.br. Vai lá em serviços, consulta o catálogo. Faz seu login. Coloca e-book. Em tipo. Wilson, né, já que esse buscador é cheio, é todo bugado. Botar circuitos elétricos não vai aparecer. Aí vamos lá no livro. Estava dando um probleminha aqui, tinha que procurar de novo, mas vamos ver aqui se aparece. Tá dando um probleminha, aí você bota de novo aqui. Se botar Nilson, eu não encontro. Pronto. Encontrou aqui. Lê agora. E aí você vê que é a 10ª edição, certo? É a 10ª edição. Vamos lá na página. Acho que são os exercícios do capítulo 2. Olha que tá bugado aqui também. Ó, tá tipo capítulo 1, capítulo 3, 3. Mas o primeiro capítulo 3 aqui é o capítulo 2, na verdade, né? Elementos de circuitos. Eu acho que é na página 50. 2. 52, eu acho. É 51. É 52. A partir da página 51, tem as questões. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. A partir da página 51 tem as questões, certo? E as primeiras são mais relações de fontes, né? Vão ser aquelas relações que a gente fez. Se tiver duas fontes de tensão em paralelo com tensões diferentes, não pode, né? Porque paralelo comum é ter a mesma tensão. Se tem duas fontes de tensão diferentes, vai dar problema, vai dar um curto-circuito, está fora da regra dos elementos em paralelo. E se tiver duas fontes de corrente em série, aqui, por exemplo, 3 amperes vindo aqui nesse sentido e 4 no sentido contrário, não tem lógica. Essas 3 fontes aqui estão em série. Então, se tiver correntes diferentes, elementos em série não existe, né? Então, fonte de correntes em série com correntes diferentes pode cancelar que não existe. Já relações entre fonte de tensão e fonte de corrente, qualquer relação é possível. Pode ter uma fonte de 10 volts, uma fonte de corrente de 5 amperes, ou de 20, ou de 30, ou de 1000, tanto faz. Não tem nenhuma proibição entre fontes de correntes e fontes de tensão em série ou em paralelo. Qualquer relação é válida. Essas primeiras aqui eu achei bobinho, não vamos fazer não, precisa fazer essas relações de fontes e tal. Vamos a partir do dessa seção 2.2, 2.3, e eu escolhi aqui 5 questões, só que eu vou botar as mesmas questões da outra turma. Eu não lembro mais direito qual foi a outra questão da outra turma, mas eu vou pegar deles lá e coloco. Olha aí, ó, vejo que está bem parecida com a que a gente fez. A 2.22 na nova edição é bem parecida com essa que a gente fez, só que mudou um pouquinho. É uma das que eu vou passar para vocês. Mudou um pouquinho aqui porque ela acabou mudando o valor da fonte, mudou o valor das resistências, né, 25, 65.
Daqui parece que ficaram iguais, não lembro bem. Aí muda uma coisinha ou outra, mudou o valor da corrente, ó, que era 4 amperes, né, do dado, agora é 1. Vou mandar para vocês fazerem essa daqui, que é igual, o mesmo procedimento, não muda nada. Só os valores que mudam, né? E vou passando outros desse daqui, vão ser 5 no total. Vou resgatar lá acho que essa daqui também eu passei. E passei um que tem duas fontes aqui, ó. Duas fontes. Para vocês observarem, por isso que eu falei essa questão das potências, para vocês observarem e não ficar achando que só porque é fonte de tensão está gerando. Pode ser que chegue num momento que uma fonte de tensão, ou uma fonte de corrente, enfim, que uma fonte consuma também, certo? Não é obrigado toda fonte gerar, não. Pode ter fontes que consumem. Enfim, vão ser 5 questõezinhas, bem tranquilas, para vocês entregarem na sexta. Beleza? Então, exercitem aí. E a partir da próxima aula, o negócio vai começar. Aí eu posso passar mais questões, né, desses assuntos aqui. Mas a partir da próxima aula, a gente vai começar a resolver questões desse tipo. Aqui complica. Aqui não tem colherzinha de chá, não tem chancezinha, boquinha, nada do tipo. Não tem dado nenhum de corrente ou de tensão dos resistores. Vendo? Até aquele momento ali tinha. Aqui já não tem mais. E não tem resistência em série, não tem resistência em paralelo, não tem nenhuma malha. Aqui, ó, uma pergunta aí para vocês, ó, rapidez aí, rapidinho. Quantas malhas eu tenho nesse circuito? Contem aí. Quantas malhas eu tenho nesse circuito? Alguém dá um chute aí? Quantas malhas vocês acham que tem nesse circuito? Alguém falou lá no grupo, no negócio, que eu não consigo ver, mas deixa eu abrir aqui. Cadê essa daqui? 6 malhas. Vamos ver aqui agora. Tá. Eu tenho as 3 internas, né? 3 malhas internas aqui, ó. 1, 2, 3. Não ser importante já já. Aí eu tenho a malha externa, 4. E aí eu tenho a malha, tipo aqui contando, malha 1, 2, 3, né? Eu tenho essa formada por 1 e 2. E a malha formada por 2 e 3. Eu não tenho como formar a malha 1 e 3, né? Como eu tinha naquele outro formato. Então eu não tenho 7 malhas, eu tenho só 6, isso mesmo. Tenho só 6 malhas nesse circuito. Então aqui são 6 malhas. A gente tem, certo? E eu vou analisar, posso analisar aqui, se você for analisar só com essa uma tensão, só com essa tensão de 10 volts, não conheço outras tensões, e de corrente aqui nos nós, só conheço a corrente 2 amperes, não conheço nenhuma outra. Então aqui, ó, complicou. Eu vou ter que partir para um sistema de equações. E aí, para fazer um sistema de equações, vocês lembram lá de o que é álgebra linear, né? Todo mundo pagou aqui, acho que é obrigatório para todo mundo. Então, na disciplina de álgebra linear, quando vocês fizeram análise lá de matrizes e tal, vocês viram, né, que para encontrar um sistema de equações com uma resposta única, né, a gente tem que ter um, um sistema com equações linearmente independentes, certo? Eu vou fazer um sistema com equações linearmente independentes, ou seja, que a equação 1 não seja o produto por 2 da equação 2, ou que não seja, enfim, menos 1 a equação 2, ou que eu tenha, e também que eu tenha um número de equações diferentes, né, igual ao número de incógnitas. Então, para eu chegar a essas grandezas, né, a gente vai mostrar um procedimento específico para encontrar essas equações aqui. Eu vou identificar algumas incógnitas, e aí eu vou utilizar o método dos nós ou o método das malhas para encontrar essas incógnitas. Toda questão pode ser resolvida pelos dois métodos, certo? Então, tem um passo a passo que eu vou apresentar para vocês,
do método dos nós, que são esses 4 passos aqui, e o passo a passo do método das malhas, que são esses 4 passos aqui. Qualquer questão eu posso resolver ou pelo método dos nós ou pelo método das malhas. Às vezes, um vai ficar mais fácil do que o outro, um é mais direto do que o outro, mas eu vou poder resolver pelos 2 métodos, ok? Bem, então por hoje era isso, pessoal. A próxima aula a gente já vai ver. Eu acho que eu vou deixar uma aula assíncrona, certa, gravada, com o método dos nós, o primeiro método, né, sendo apresentado. Além disso, eu vou mostrar também para vocês o que acontece quando a gente tem fontes dependentes. Até agora a gente só viu fontes independentes, né? Ali era direto, 180 volts, 5 amperes, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando vão aparecer fontes dependentes, o que vai acontecer? Fonte dependente é aquela que é o losangozinho, né? E ao invés de ter o valor da tensão, o valor da corrente, vai aparecer lá um valor de essa tensão aqui nessa fonte é 5 vezes a corrente e 1, ou 3 vezes a tensão do resistor tal. E assim vai, entendeu? Então pode acontecer de surgirem fontes dependentes. E aí vai mudar uma coisinha a mais, uma besteirinha que eu vou mostrar para vocês nessa aula assíncrona, para a gente adiantar aqui os módulos. Vocês estão atrasados uma aulinha só da turma da tarde. Com essa daí a gente vai equiparar todo mundo, certo? Vai ficar todo mundo no mesmo nível aí. A turma da manhã e a turma da tarde. Bem, pessoal, por hoje era isso. Agradeço aí a todos. Vou colocar as questõezinhas agora no site, no Moodle, né, no Ava. E vocês olham lá, tem até sexta para mandarem as 5 questões. Ok? Mas aí vocês, parando aí uma horinha, vocês conseguem fazer as 5 rapidinho. Ok? Então é isso. Uma boa manhã para vocês e até o momento assíncrono, né? Presencialmente aqui, até segunda-feira. Ok? Tchau, tchau, pessoal.